Fala vencedor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tipster Lerner, especialista em escanteios, e vou estar passando aqui minhas análises para o dia 4 de setembro de 2022, análise e palpites em escanteio. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva por favor e dê o like no vídeo e vamos lá, toca a vinheta e vamos para esse vídeo. Meus vencedores, separei 10 jogos pra gente analisar aqui no dia de hoje, domingão cheio de jogos, né? Não tanto como ontem, mas separei novamente somente o filé aqui pra você, certo? Então vamos iniciar aqui pelas 10 da manhã, temos Brighton versus Leicester e hoje eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ontem. Primeiro eu vou passar a tip e depois vou explicar por que eu peguei, tá? Então vamos começar aqui com Leicester, handicap mais 2,5 escanteios, tá? Temos aqui um Brighton com a média de 5.7 jogando em casa de escanteios feitos e o Leicester jogando fora uma média de 5.5. Então são dois times que possuem uma média parecida de escanteios feitos, né? E se a gente analisar aqui a questão dos handicaps, temos aqui bem parelho, né? A questão da vitória do Brighton e vitórias do lado positivo do lado do Leicester. Então acho um pouco... Para mim, a linha certa aqui seria o handicap menos 1 para o lado do Brighton e temos o handicap mais 2,5, que somente 50% dos jogos do Brighton em casa ele tem vitória e o mais 2,5 do Leicester, 70% dos jogos jogando fora de casa ele tem vitória nessa linha aqui. Então acho um pouco desajustado isso aqui, acho que a linha justa seria o menos 1,5 ou mais 1, então vamos pegar o Leicester mais 2,5 como unidade. Próximo jogo... Temos Spezia versus Bolonha às 10 da manhã também. E eu vou pegar o Spezia handicap mais meio de escanteios a 1,75. Visto que temos aí uma Spezia com uma média de escanteios a favor de 4,9 e o Bolonha somente 3,8. Então o Spezia possui em média quase um escanteio feito a mais que o Bolonha. E se a gente olhar a questão dos handicaps aqui, em 50% dos jogos o Spezia cumpriu esse handicap mais meio, né, que a gente quer pegar, e o handicap menos meio, que seria o outro lado, somente em 20% dos jogos o Bolonha cumpriu. Então o Bolonha bem abaixo aqui, né, questão dos handicaps negativos, então a gente vai pegar um positivo aqui, a gente vai ficar bem seguro nessa linha aqui. Então a gente vai pegar o Spezia handicap mais meio a 1,75 com unidade também. Pessoal, quando eu não falo nada se é uma unidade ou não, é uma unidade, tá? Sempre pega uma unidade. Se eu falar alguma coisa é porque é mais. Próximo jogo temos às 12h30 Borussia Mönchengladbach versus Mainz e vamos pegar o Mainz dupla chance escanteios a 1,72. Temos aqui uma média dos escanteios a favor de 4,4 do Mönchengladbach e uma média de 5,1 do Mainz. Então aqui a média já é maior do Mainz, né? E se a gente analisar aqui a questão dos handicaps, em 80% dos jogos o Mainz cumpriu esse handicap mais meio, né? Em somente 40% dos jogos o Borussia cumpriu o handicap menos meio. Então bem forte a questão do Mainz, os handicaps positivos e até esse negativo aqui. Então acho que a gente está bem seguro nessa linha aqui de mais meio Mainz, né? Então vamos pegar essa aqui com uma unidade também. Próximo jogo temos 15h45 lá na França, Nice versus Mônaco. E vamos pegar o Nice dupla chance escanteios a 1,7, visto que o Nice possui uma média de 6,2 escanteios a favor e o Mônaco somente 4,5 jogando fora de casa. Então o Nice possui uma média maior, a gente vai estar pegando a dupla chance aí, que em 70% dos jogos o Nice cumpre jogando em casa, né? E somente 40% dos jogos o Mônaco cumpre esse handicap menos meio, que seria para ter mais escanteios. Então a gente está bem protegido nesse dupla chance aqui, em 70% dos jogos ele cumpre, né? E também a gente pode perceber que a média do Nice é maior, então acho que a gente está seguro aí nesse Nice mais meio a 1,70 também como unidade, certo, pessoal? Próximo jogo, também 15h45, temos Udinese versus Roma lá na Itália. E vamos pegar o Udinese handicap mais 1,5 escanteios a 1,82. A gente pode ver aqui que a Udinese possui uma média maior de escanteios a favor que a Roma, né? 4,8 versus Roma somente 4. Então a Roma bem baixa, a questão dos escanteios marcados. Se a gente olhar os handicaps aqui, em 50% dos jogos
A Udinese cumpriu esse mais 1,5, né? Não é tão alto, a gente pode perceber aqui que somente em 10% dos jogos da Roma ele cumpriu o handicap menos 1,5. Então, acho que a gente está bem seguro. Aí são dois times com uma média baixa de escanteios, né? Então, acho um pouco desregulado. Isso aqui deveria ser esse mais meio aqui. Então, temos um pouco de valor nessa bet aqui. Próximo jogo, temos Corinthians Internacional, Brasileirão Série A, às 6 horas. E aqui eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que é o mercado que eu sou especializado, né? Mercado brasileiro. Então, o Corinthians, para ter mais escanteios, eu acho muito seguro aqui. O Internacional, quando joga fora de casa, é um time que não tem uma média alta de escanteios, somente 3,3. E o Corinthians, jogando em casa, amassa muito seus adversários, né? Possui uma média de 5,4. Então, todos os jogos que o Inter joga fora de casa, eu pego o outro time para ter mais escanteios e normalmente dá bom, porque o Inter fora de casa, ele realmente, não sei se o Mano pede pro pessoal, os jogadores dele não atacar, o que tem, mas ele possui uma média muito baixa de escanteios. Se a gente analisar aqui os handicaps, o menos o meio pro Corinthians que a gente vai pegar, somente em 50% dos jogos ele cumpre isso, mas a gente olhar aqui o dupla chance do Inter, somente 10% dos jogos ele cumpriu, né? Então, jogando contra o poderoso Corinthians lá no Itaquerão, lá na Arena Corinthians, acho muito difícil o Corinthians não ter mais escanteios aí, para essa bet não bater, só se o Inter abrir 2-0 nos primeiros 20 minutos e depois o Inter ficar atacando o jogo todo. E nem assim capaz de bater. Então aqui eu indico pegar vocês 2 unidades dessa bet aqui, tá? Vamos com 2, para mim eu acho muito boa. A linha deveria ser menos 2,5 aqui, ou menos 2 para mim, então a gente está bem seguro nesse Corinthians para ter mais escanteios a 1,60, tá? 2 unidades. Próximo jogo, vamos lá para MLS, Estados Unidos, Portland Timbers versus Atlanta, e vamos pegar o Atlanta mais meio, a dupla chance, né, a 1,65. O Atlanta possui uma média de escanteios de 5,7 a favor, né, muito maior que o Portland Timbers. A gente vai pegar o dupla chance, e se a gente analisar os handicaps aqui, o dupla chance em 60% dos jogos o Atlanta tem vitória, que é o que a gente vai pegar, né? E somente 40% dos jogos o Portland tem mais escanteios que o time adversário. Então aqui a gente não tem tanto assim diferença, né? A questão dos handicaps, mas me chamou a atenção essa média de escanteios aqui de 5,7 a favor do Atlanta e somente 4 do Portland, né? A gente pode perceber aqui, ó, que over 3,5, 60%, over 4,5, 60%, over 6, 5,5, 60%, over 6,5, 40%. O Atlanta cumpre, né, esses overs aqui. E a questão dos marcados do Portland são bem baixos aqui, né? Então, a gente está de seguro de novo nessa bet aqui para mim. E vamos pegar como unidade o Atlanta United mais 0,5 a 1,65. Próximo jogo, vamos voltar para o Brasileirão, Cuiabá e São Paulo, e a gente vai pegar o Cuiabá dupla chance de escanteios a 1,82. O São Paulo é um time muito forte de escanteios, mas deve poupar seus jogadores aí devido ao jogo importante que tem na próxima semana. E o Cuiabá por si tem uma média a favor muito alta de escanteios, né? 6,6, e o São Paulo somente 4,3 jogando fora de casa. Se a gente analisar aqui a questão dos handicaps, a gente vai ter o dupla chance, onde 90% dos jogos o Cuiabá cumpriu esse dupla chance, né? E somente 30% dos jogos o São Paulo cumpriu essa linha de ter mais escanteios. Então esse dupla chance aqui para mim está muito seguro, visto ainda. E se fosse um jogo normal, né, com todos os titulares, talvez eu pegaria essa bet, mas o São Paulo aí certamente vai poupar, então fica ainda com mais valor essa bet aqui. Eu indico pegar a comunidade. Próximo jogo, voltamos para a MLS, às 20h30 temos Toronto versus Montreal. A gente vai pegar o Toronto dupla chance de escanteios a 1,62. Visto que o Toronto possui uma média a favor aí de 6 escanteios feitos, né? E o Montreal somente 4,7, então já possui uma média maior. E se a gente analisar aqui os dupla chance, que é que a gente vai pegar em 70% dos jogos, o Toronto cumpre essa linha aqui, e em somente 40% dos jogos o Montreal cumpre essa linha de ter mais escanteios. Então a gente está seguro aqui de novo para mim, e vamos pegar o Toronto mais 0,5 a 1,62 como unidade. Último jogo das nossas análises. Às 22 horas da noite temos Seattle Sounders versus Houston Dynamo. A gente vai pegar o Houston Dynamo no handicap mais 1,5 a 1,91. O Houston Dynamo aí possui uma média de 4,4 escanteios, um pouco menor, né, que o Seattle Sounders de escanteios a favor. Porém, se a gente analisar aqui a questão dos handicaps, em 70% dos jogos o Houston cumpriu esse handicap mais 1,5.
Somente 40% dos jogos o Seattle Sounders cumpriu o handicap menos 1,5. Então acho que de novo está um pouco desajustado isso aqui. A linha deveria ser menos meio e mais meio, né? Então temos quase um escanteio de valor aqui. E vamos pegar o Houston Dynamo mais 1,5 a 1,91 com uma unidade também. Pessoal, esses foram os palpites de hoje, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou das análises, se inscreve no canal, dá o like e comenta aí, certo? Abraço e esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, meus vencedores!